Olá! Começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito interessante, que é volta às aulas. Como que está aí na sua casa, como que as crianças estão se adaptando. E para falar comigo, eu estou recebendo a Ornella Bordini. Tudo bom, Ornella? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, nós vamos falar de inclusão também, né? De sim. tudo. Vai ser demais esse papo aqui hoje, hein? Muito bom. Ornella, como que as crianças, adolescentes e até mesmo os pais, né? Nós, os pais, podemos lidar com as mudanças que acontecem com a volta às aulas? Como que a gente lida com isso? É voltar à rotina de novo, né? Quando a gente entra de férias, as crianças entram de férias, eles apagam, desligam toda aquela rotina que tinha no ano anterior. E aí é voltando aos poucos. Eu sempre dou exemplos ou orientações em relação a um pouquinho antes do início das aulas, porque os pais já sabem quando as aulas vão iniciar, já tem esse cronograma de voltar àquela rotina. Porque nas férias os filhos não têm horários, acordam a hora que querem, né? Vão dormir a hora que querem, vão jogar, né? Tem mais tranquilidade em relação quando estão na escola. Não tem tanto dever de casa, né, para ficar fazendo e aquele tanto de informação, né? As tarefas, né, os estudos, e dependendo das séries, é mais puxado. Então, quando já tem assim a proximidade de voltarem às aulas, o correto é voltar com aquele ritmo, voltar no horário, né? Já vim com algumas rotinas anteriores para que quando chegar mesmo no início das aulas não acontecer de a criança não acordar ou de não ter, né, ou reclamação, deixa eu ficar mais um pouco, porque dor de cabeça, tem sempre uma dor de cabeça, uma dor de barriga, tudo em cima da hora. E bem quando inicia, E Ornella, para pai e mãe que está começando agora, tá com filho 2, 3, 4 anos, quer iniciar a vida escolar. Qual é a melhor dica que você dá? Normalmente eles e a criança ela vai entusiasmada, mas quando ela entende, ela começa a chorar. E isso acho que apavora muito mais os pais do que a criança em si. Eu oriento também passar em frente à escolinha, mostrar que é ali que vai ter novos amiguinhos, uma professora. Aí a gente pensa assim, nossa, mas uma criancinha de 2, 3 aninhos não entende. Entende. Na maturidade dela, né, na compreensão dela, ela vai entender o que a gente vai explicar. É lógico que não vai ser falado de um jeito formal, isso para uma criança de 2, 3 anos. Mas falar que ali vai ser, que é a escolinha, que é o lugar onde vai ter outras criancinhas, para elas pelo menos ter essa informação. Porque quando os pais colocam na escola, não é falado para a criança. Geralmente não, né? Não. A criança vai, meu filho, você vai ficar aí. E criança não entende, né? Não, e às vezes nem fala que vai ficar aí. Vai lá, entra, entrega para a professora, a criança ela vai se sentir abandonada. E qual é o recurso? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Chorar. Chorar. Né? Então, quando eu choro, alguém vai suprir o que eu estou precisando. E a criança ela vai chorar, porque ela tem uma projeção de que os pais não amam, que a mamãe não ama mais, que estou me abandonando. E não, é porque não houve informação e aí ela vai pensar realmente o que ela quer, né? Ela vai ter imaginação, ela vai projetar o que ela está vendo ali. Então, quando fala que vai deixar, quando mostra que aquele lugar, então ela já foi para um lugar que ela já teve uma referência, que ela, né, tem memórias que ela já conheceu, ela já viu. Falar que vai vir buscar também, né? Também não, a criança não tem ainda essa noção de horário, do tempo, mas falar que mamãe ou papai vão vir buscar. Então, ter as informações, isso acalma. Lógico que não é algo que na primeira vez já vai acontecer, mas se isso vier num ritmo, ela vai entender que está funcionando, né? E aí ela vai acalmando. O importante é não desistir, né? Porque... E não ceder o que eles fazem, né? O que eles estão querendo. Então eu vou chorar, eu vou me buscar, porque eles associam. Eu chorei, então minha mãe vai me buscar. Então é assim que funciona. E aí eu vou sempre fazer isso.
E a preparação para a criança maiorzinha que está de férias, a preparação emocional? Vai voltar às aulas. Aí, às vezes, vai para uma outra escola, novos amigos, né? Novos lugares. Às vezes, a escola, sei lá, só tem até o 5º ano, aí o 6º é outra escola. Qual que é a preparação emocional para uma criança maiorzinha também? É um pouco da mesma forma, é conversar, só que aí você já explica de um outro jeito, né? Porque já tem mais idade. Também mostrar que, explicar que aquela escola antiga não tem mais aquela série, né? Não vai ter a série que vai ser a série seguinte, entender o quanto foi bom aquela escola até esse processo e que agora vem algo novo que vai ser legal. A gente tem que dar os reforços positivos, né? E entender o quanto que isso vai ser bom, porque a gente tem que passar como pais a importância da escola para os filhos também, porque para eles é muito maçante, né? Muito cansativo. Eu lembro, a minha época era cansativo, hoje deve ser mais ainda, né? E porque tem mais mudanças, né, em relação a esses conteúdos, divisões dessas disciplinas, né? Existem uma disciplina que para nós antigamente era uma só, e hoje eles desmembraram, então isso fica mais cansativo para eles. E explicar o quanto que isso é importante, o que vai fazer bem nessa profissão que eles vão escolher, embora muitos ainda, né, não pensam assim, mas que é uma nova fase, né? E às vezes fazer alguma ajuda nesse aspecto emocional, de colocar alguma coisinha num estojinho. Olha! Eu até para os pequenos, né, quando tem esses casos, tem uma atividade muito bonitinha que dá para usar com os maiores também, quando é nesse início, porque depois eles não querem mais, né? Porque agora agora não quer saber de mãe mais não. Agora não tem mais. É de fazer um desenho na mão da criança e na mão da mamãe ou do papai, né? Um exemplo, um coração que divide metade para um, metade para outro, e aí quando você junta, né, os dois vão estar juntos, mas que quando a criança olha para a mãozinha, ela lembra que tem alguém lá dando essa força, pensando nela, e isso vai melhorando o aspecto emocional, né? Então, minha mãe está comigo de uma certa maneira, né? De um outro jeito. Mas, lógico, também avisando a professora, avisando o pessoal da escola que tem lá o desenho, alguma coisinha assim, para não ter alguma intercorrência, né? Isso ajuda bastante. E quais os maiores desafios, além desse emocional, para o retorno? É a rotina, é a tarefa, não sei, a adaptação com o professor novo? Qual que é o maior desafio que a família, no geral, enfrenta? É um pouquinho de cada, né? Aí a gente vai em relação às séries, né? Quando é até o 5º ano, é a questão da rotina, é a questão de conteúdos e a quantidade dessas tarefas. Pois é, menina, hoje em dia é muita tarefa. São 5, 6 tarefas no dia. Eu fico, meu Deus, tadinha. Eu fico com dó, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente fala, não, tem que puxar, porque vai enfrentar um Enem daqui uns anos, né? E o Enem são muitas matérias num dia só. Para não sofrer lá na frente, eles não entendem isso. Ao mesmo tempo que é uma idade que eles querem tudo para ontem, mas o que favorecem, lógico, né, que dão prazer a eles, mas nesse aspecto de tarefa ou de estudar, eles não entendem que se você começar desde cedo, mas não, né, o cedo vai 4º, 5º ano, porque o 5º ano vem depois para essa transição de um 6º ano, isso vai ajudar. Porque você vem no ritmo, você não sente. Eles ficam muito... essa quantidade, quando você às vezes vê, não é... eu tenho 5 tarefas para fazer, mas às vezes são pouquinhas coisas dentro. Eles vão muito pelo número, né? E se não organiza, realmente vai ficar cansativo. Eles começam a aglomerar, né? Vários cadernos ou as escritas. E aí realmente se estimula. Então, sempre no início, tem que mostrar o que é o melhor. Se fizer de tal forma, isso vai ajudar e que vai ter a compensação. Qual que é a compensação? Você vai terminar mais cedo, você vai poder realmente
jogar, ou ir passear, ou fazer algo que gostaria. Mas é melhor a mãe sentar e fazer com a criança, ou deixar a criança fazer sozinho? Ou a gente corrigir depois o que a criança faz? O que é melhor? As mãezinhas que me acompanham vão falar, já sei o que a Ornella vai falar. Não, eu sou realmente de que estar do lado ajuda, pelo aspecto emocional, né? Mas a mãe tem que estar bem também, porque ninguém produz sob estresse. Uhum. Eu não vou conseguir fazer uma tarefa, algo seu. Essa pandemia sobre estresse do lado, que a gente tinha que acompanhar a aula, menina de Deus. Eu não tenho mais essa fase que as minhas já são moças, então eu não peguei isso, mas eu peguei com os meus pequenos que eu atendo e com as mães, eu sei. Viram minha realidade muito diferente. Foi, a gente ficava estressada, né? E criança do lado da mãe, geralmente... Porque do lado da professora é uma coisa, né? Do lado da mãe é totalmente diferente. A criança não quer fazer e acaba que a gente acaba estressando a criança também, né? Mas é porque associa o local. Se você já vem com o costume... Porque assim, se a gente parar e pensar... Bloqueou tudo em 2020. Foi do nada, né? Foi de repente. Então... Quem já vinha estudando, já vinha em ritmo de escola, de entender que ali é o local para estudar. Casa não é. Casa ou é lugar para fazer tarefa, ou é o lugar para eu estar com a minha família, descansar, né? Não ter a mesma função da escola. De repente aconteceu tudo isso. E aí eles não conseguiram associar o que é o legal, que eu estou em casa, mas eu estou tendo aula. E aí os pais também viram essa dificuldade. Porque eu também sempre converso com as mãezinhas. O que professora fala é lei, né? A gente às vezes quer falar assim, não, mas faz desse jeito que ajuda. Não, a tia falou, a professora falou. Matemática eu não sei mais não. Eu vou ensinar do meu jeito. Mãe, não é assim. A professora ensinou desse jeito. Eu falei, gente, eu desaprendi matemática. É desse jeito. Mas é porque é a forma que eles ensinam e é essa referência, né? Então... Por que houve muitos casos dos estresses dos pais? Porque a gente quer explicar da nossa forma, do nosso jeito, que nós pensamos que é uma maneira mais simples. A maneira que nós foi aprendemos, passada. Mas para eles não. Então, quando eu falo, a professora disse a lei, a gente tem que vir dentro dessa compreensão e passar da mesma forma. Ou confirmar, realmente, sua professora te ensinou assim, tá certinho, mas vamos fazer dessa forma, acho que também vai te ajudar, né? Saber falar também ajuda muito, porque a imposição aí vai gerar o estresse na criança e não vai aprender, não tem como. E gera um estresse no relacionamento pai e filho também, né? Porque a gente tá ali e acaba brigando e a criança pega a birra da matéria, aí vira uma bola de neve, né? E falando em pandemia, as crianças... Qual é a dica que você dá que as crianças que foram alfabetizadas na pandemia, né? Alfabetizadas por tarefa, alfabetizadas por computador. Qual a melhor dica? Infelizmente, nós estamos vendo essas dificuldades agora, né? Esses retornos com tudo isso. É voltar um pouquinho. Voltar paralelo. Né? Fazer algo à parte, porque eles não podem parar para poder ficar só naquilo. Então, no que teve dificuldade, naquilo que realmente encontrou quando teve essa época da pandemia, é fazer paralelo, mas sempre explicando, para não confundir. Olha, você tem aula, você está nessa série tal, está fazendo essa tarefa, mas, isso é um exemplo, né? Mas nós vamos voltar porque aquilo que você aprendeu antes não ficou ainda bom ou ficou legal. Então, dessa forma, a criança ou o adolescente, que às vezes até teve situações com adolescentes também, mas de ter essa compreensão. Então tá, eu estou correto na minha caminhada, mas eu tenho que voltar porque teve um imprevisto ou teve uma situação que não funcionou. Aí fica mais tranquilo. O problema é que não aprendeu, ninguém me fala nada e eu fico desesperado. E vai tocando o barco como se tivesse tudo normal. E não é, né? Não consegue. Vamos falar de inclusão social. Inclusão social. Agora, as escolas estão preparadas para essa inclusão social? Eu acho que aos poucos elas vão buscando essa preparação. Porque não é fácil.
né? E para a gente falar de inclusão escolar, a gente também tem que falar sobre o ensino, nessa inclusão, o ensino especial também. Então, porque um vai vir direcionando para o outro, ou estando de mão dadas com o outro. Essa inclusão escolar, ela envolve todos os alunos. Ela envolve... acho que toda a família também. Mas em relação, assim, de qualquer dificuldade, mesmo quem não tem, então, ela inclui todos. É como uma situação coletiva. Né? Então, não importa se tem ou não problema, se tem ou não uma dificuldade, todos estão lá juntos para estar nesse aprendizado. Né? E quando a gente tem algo especial, né, uma educação, um ensino especial, não. Ele é direcionado para quem tem a deficiência, para quem tem algo muito mais sério. Então, quando a gente consegue separar isso, esses professores, a escola também consegue vir com essa abordagem, ou alguns recursos, ou vão buscando esses recursos para esses alunos. Mas na escola em si, ela vai buscando. Falar para você, tem uma escola que realmente... Eu acredito muito que todas tenham essa intenção, essa vontade, né? E vão buscando sim. Porque depois desse processo que aconteceu, não tem como. Né? E quais são os pontos que a família tem que observar, né? A família vai escolher uma escola agora, uma escola que vai incluir o seu filho. Quais são esses pontos que ela tem que observar? Como que ela tem que tratar o emocional do filho para receber os outros coleguinhas e para ser recebido também? Quando essas visitas em escola, eu também comento que é bom a gente conhecer o projeto pedagógico da escola, né? O que a escola tem para oferecer ao filho, à criança, qual que é esse projeto escolar. E conhecer também como que ela funciona, se ela é uma escola tradicional, se ela é uma escola que ela trabalha com várias situações, ou se ela é sócio, ela age dentro da sociedade. Então, saber qual é esse projeto da escola ajuda muito também. Então, a gente já vai com aquela informação. E aí, sim, consegue vir e ter essa conversa com a criança. Né? E no primeiro dia de aula também, né? Os professores virem e falar sobre isso. Porque quando a gente está falando de inclusão, é dentro de uma sala de aula que vão existir alunos sem nenhuma dificuldade, com alunos com dificuldade. Alunos com alguma deficiência ou não. Estão todos ali. E todos têm que ter esse acesso ao ensino. Então, aí a gente volta no que você tinha perguntado. E como que as escolas estão preparadas, né? Então, em relação a esses professores, é trabalhar com eles, a formação continuada. E existem cursos para professores para isso? Porque um professor, para lidar com uma sala de 20, 30 meninos e para incluir todos, ele tem que ter um curso, né? Tem que ter uma paciência, porque a gente escuta cada história. E que eu como mãe fico chocada, sabe? Eu falo, meu Deus, a pessoa tem que ter um curso, ela tem que estar preparada, não pode agir daquele jeito. Tem um curso para isso? O profissional, né, o professor, primeiro ele tem que entender quem são esses alunos que ele tem na sala de aula. Qual é o perfil desses alunos. Porque mesmo tendo alguma dificuldade ou não, cada um tem a sua parte singular, cada um é da sua forma, aprende do seu jeito. Então, tem crianças mais caladinhas, crianças mais ativas, né? E é da sua forma. Porque a gente compara muito. Porque ele foi lá e aprendeu. Tá, mas eu tenho o meu ritmo, eu também posso aprender, mas no meu ritmo. Né? Lógico que nós queremos que todos caminhem iguais. Então, o professor, ele precisa saber primeiro qual é esse perfil da sala de aula, para que ele venha e busque esses cursos. Então, são as formações continuadas. Às vezes a escola oferece, né? Às vezes a maioria das escolas, eles fazem reuniões com os professores, né? A semana pedagógica, só com os professores, chamam os profissionais para estarem passando sobre isso, porque hoje em dia precisa muito, principalmente em relação a relatórios, né? Os laudos, como um professor precisa entender uma criança que tem um laudo, que tem um parecer.
o professor tem que estar informado, né? Porque não adianta chegar só com o laudo lá e se ele não souber agir, né? E ele tem que estar preparado para lidar da melhor forma possível, como a criança merece ser tratada, né? Não é fácil. A realidade é bem diferente, né? Do que a gente está conversando e do que elas enfrentam, né? O que os professores passam no dia a dia, porque realmente não é fácil. Às vezes falta profissional, esse profissional de apoio, né? Em relação a algumas escolas. Isso tem que ter, né? Que é um profissional o de correto apoio seria, acompanhando. né? Dependendo do caso da criança, seria muito necessário ter um profissional de apoio, mas envolve muito, né? Envolve esses profissionais, como que se recrutam esses profissionais, como que isso vai ser dentro de uma escola particular, por exemplo, né? Se tem essa possibilidade, né? Numa escola pública, existe esses profissionais mas tem muita burocracia para poder você conseguir, mas tem, e ajuda muito, e ajuda esse professor também. E os pais têm que observar isso, né? Eu acho importante a gente falar que tem que observar, não é só chegar numa escola e a escola, ela se diz inclusiva. Não, mas por quê, né? Você cumpre o que a lei manda? Você tem esses requisitos? Eu acho que é importante, porque às vezes o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar e tal, mas é importante observar isso, né? Para que seu filho seja bem recebido, né? Por isso que precisa saber qual é o projeto da escola, qual é o projeto pedagógico da escola, qual é a sua forma de ensinar, né? Para os pais entenderem melhor. Qual é a sua estrutura de ensino? Vocês passam muito conteúdos? Vocês têm a possibilidade de um aluno com alguma dificuldade, com alguma deficiência? Alguma adaptação, né? Rampas na escola. Agora, se a escola realmente se compromete, não, olha, eu não tenho, mas eu me comprometo, nós vamos ajudar. Isso é muito bom, porque você vê que tem um olhar diferenciado e não está excluindo, que a gente fala de inclusão, mas acaba sendo oposto, porque é muito difícil. É difícil, né? Porque dá suporte para várias crianças, né? Não são só uma ou duas, mas o pai tem que estar sempre de olho, né? Participando. Eu falo assim que mãe tem que estudar junto, né? Do filho, tem que estar lá. Eu estudar junto que eu falo tá lá, querendo se informar sobre a vida escolar, sobre o que está acontecendo, sobre o que acontece dentro da escola. É o acompanhamento, né? Precisa ter mesmo para entender, até porque para saber todo um contexto. Às vezes a gente não acompanha e ouve só o que o filho fala. E, lógico, a gente vai na defesa, ou quando uma escola também vem passar essas dificuldades sobre o aluno, a gente tem que ter o acompanhamento, né? De saber dos dois lados e estar junto, sim. Estar junto também. Mas tem escola que às vezes ela não passa a informação toda. Às vezes a mãe pergunta, tá tudo bem. Mas peraí, tá tudo bem? O quê, né? Não, tá ok. Não, deu certo e tal. Mas a mãe tem o direito de saber, não tem? Tem o direito de exigir, de saber o que tá acontecendo. Você diz assim, quando tem algum problema, o aluno... Às vezes a escola não passa. Fala, não, tá tudo bem. A gente pergunta, não, tá tudo bem. Ou então, não aconteceu nada. Mas a mãe tem o direito, né? E precisa se informar melhor também, né? Porque às vezes tem situações assim... A escola, ela dá um tempo de adaptação para essa criança. Ela não vai logo se percebe já chamar pais. Que assim como também tem pais que não gostam, que chamam, né? Que eles delegam muito as situações para as escolas e acham que tem que resolver. Então, tem escolas que eles dão um tempo. Realmente a gente deu esse tempo e não resolveu, continua, persiste a dificuldade, e aí comunica os pais. Como também tem o contrário, tem as famílias que percebem essas dificuldades e vão lá e comunicam a escola. E a escola fala, não, mas está tudo bem, está no tempo certo, porque ela está buscando ainda esse tempo de adaptação. E aí quando vê que realmente não vai e avisa a família. O legal é ter essa combinação. Então tá. Então você vai me dar quanto tempo, né, da família para a escola, para ter esse retorno. Esse feedback. A gente espera, um mês. Tendo isso, tá tudo ok, mantém. Se não, aí vai ir para indicação para um profissional para realmente saber o que é.
Muitos viveram isso na pandemia. Não, demais. E agora vieram, eu observei, eu olhei, muito assim, né? Porque antes não, antes deixava a filha na escola, as famílias, né, os pais precisam trabalhar, tarefas de casa, eles faziam sozinhos, né? ou só depois que vinham com esse acompanhamento. Então, olhava, mas era um pouco superficial, mas não por relaxo, é por necessidade, no caso de quem trabalha. E aí, como todo mundo acabou ficando junto, essa percepção foi muito maior, né? E para a criança que vai mudar de turno, né? Estuda de manhã, vai mudar de tarde. Teve essa necessidade bruta para mudar para ir para o turno vespertino, ou estuda no turno vespertino e vai mudar para de manhã. Então, muda os amigos, a infraestrutura é a mesma, mas muda os amigos, muda os professores. Qual é a dica que você dá? Eles sentem muito. A gente pensa que não, mas as crianças sentem demais. Porque o amiguinho tá lá e ele não. Porque que continua e ele não. Então, isso realmente pode dar uma queda nesse rendimento, até entender o porquê. Então, ter esse contato com a professora, conversar com a professora explicando, porque eu acho que a primeira pessoa que a criança vai olhar quando entra, né, ou que ela vai ter essa referência mais para frente é a professora. Então, a família ir conversar com a professora dentro do possível, claro, né, porque tem a hierarquia, questão de coordenação, e falar em relação a isso para que ela venha e acolha. Esse acolhimento faz toda a diferença, porque lógico que ele vai sentir a saudade, ele vai ter, mas ele vai fazer outros e incluir essa criança nesses novos coleguinhas. Porque isso às vezes as turminhas já estão formadas, né? Eu lembro da minha época que a gente tinha as turminhas já, e para entrar às vezes é difícil. Então é importante a ajuda do professor? Sim, muito, porque é o que vai estar todo dia lá. E quando busca, né? Quando a gente vai buscar os filhos, ter total interesse. Isso faz toda a diferença. Isso é um outro exemplo que eu sempre reforço muito, que quando a criança, quando ela aprende para mostrar para alguém. E esse alguém somos nós, os pais, porque nós somos a referência. Então, se uma criança, quando ela aprendeu, mesmo que para ela é algo, lógico, maravilhoso, mas para nós é só um risco ou um traço, mas quando ela vem mostrar para nós, pais, a gente tem que receber muito bem. Para que ela volte na escola, para que ela tenha vontade de novo, porque eu vou mostrar para o meu pai e para minha mãe. Então aquilo vai ser muito legal, a escola vai ser muito legal, a professora também vai ser legal. Agora, se a gente vê para o outro lado, isso ao contrário, meu filho vem me mostrar alguma coisa que fez na escola e eu falo, não, daqui a pouco, não, tá bom, assim, desmotiva. A criança perde o interesse, a criança não quer mais ir naquela escola, a escola ficou chata, minha professora não é legal, porque tem essa referência que precisa realmente mostrar. Então você imagina os pais fazendo isso também, quando eles voltam desse lugar novo, né? Me conta, olha, você vai me contar como é que foi, então ele vai buscar esse interesse. Mas você me fala então uma dica, porque tem uma certa idade que eles não contam mais nada, que a gente pergunta, eles não contam nada. Tem algum jeito da gente perguntar para saber o que está acontecendo? Quando eles não querem... quando eles não querem contar. Querem falar. Uma coisa que a gente não pode falar é que nós somos melhores amigos de filhos, né? Porque nós somos pais. Nós temos referências de pais, não de melhores amigos, mas usando como um amigo, né? Pode confiar. Mas isso é normal, né? Porque tá crescendo. Tá crescendo, né? Não é que tem segredos com a gente, é porque começa realmente a perceber que tem coisas que vão levar bronca ou que os pais não vão gostar. Tem essas situações que eles não querem contar. E quando a gente vai percebendo, através de jogos é uma dica muito boa. Sentar para jogar junto? É um momento família, como eu sempre falo, a gente precisa ter nós tivemos muito, né? Demais. Pessoal não... Mas ter um momento família mesmo, não nada que tirar todas essas situações e ter, mesmo que são jogos simples. E isso funciona demais, porque é aquele momento que todo mundo sabe que é para aquilo. Vai tendo alguma brincadeira, vai tendo jogo, às vezes a mãe sabe de algo e dentro daquele jogo fala alguma coisinha, pode perceber a reação do filho ou da filha.
né? E não fazer nada na hora, na exposição, depois com calma, no outro momento. Olha, você teve você teve tal resposta para aquilo, ou você agiu desse jeito, o que aconteceu? Achei estranho. E aí eles vão pegando essa confiança. O que não dá, que é uma dica muito boa, é não ficar forçando. Que Entendi. Realmente eles não gostam, né? Quanto mais a gente força, mais esquiva. Uhum. Ornella, já acabou o tempo, passou tão rápido. Muito obrigada pela sua presença, viu? Foi muito bom. Muito obrigada. E você me aguarde no próximo podcast. Tchau, tchau.